Então, façam uma respiração profunda. Tragam Ishvara, o divino, na mente, no coração. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Agora é sensacional. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma 1986. Vishlavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vamos ao canto dos valores. Om Amanitvamadam Bhitvam Ahimsakshanti Arjavam Acharyopasanam Shaucham Stairyamattma Vinigraha Indriyarteshu Vairagyam Anahamkara Evacha Jammamrityujara Vyadhi Durkadoshanudarshanam Asaktirana Bishwangaha Putradhara Grihadishu Nityam cha Samachittatvam Ishtanishtopapatishu Maichananya Yogena Bhaktira Vyabhicharini Vivikta Desha Sevitvam Aratirjana Samsadi Adhyatmajnana Nityatvam Tatvajnanartha Darshanam Etajnanamiti Proktam Ajnanam Yadato Nyatha. Om Shri Krishnaya Namaha. Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Minha câmera está um pouco embaçada, mas enfim. Tá dando para te ver. Boa noite, Ariel. Então tá. Então, hoje nós vamos estudar nosso sétimo valor, que é o Shoucham. Vimos em nosso encontro anterior o valor pelo próprio conhecimento, o valor pelos professores, né, que nos ensinaram tudo aquilo que sabemos hoje, né? Então, a importância desse valor, né, o valor, no nosso caso, de Vedanta, o valor pela própria tradição, o valor por todos esses mestres que dedicaram a vida a viver esse ensinamento e a proteger, passando também esse ensinamento adiante, vivendo uma vida de Dharma. Então, é esse valor, né, esse respeito por aqueles que nos ensinaram, né? E hoje vamos ver o valor que é esse Shoucham. Shoucham significa limpeza. Então, é o valor pela uma limpeza, uma purificação, né, uma limpeza tanto externa como interna. A limpeza externa já é algo que a gente consegue reconhecer o seu valor, né? Então, a limpeza do nosso ambiente, do nosso corpo, né? Então, quando a gente chega em casa, às vezes à noite, após um dia de atividade, de trabalho, nossa, você toma um banho e você se sente, muito bem, né? Que bom, né? Poder dormir limpo, né? Depois de um dia inteiro que você fez várias atividades. A limpeza também do nosso ambiente externo, de nossa casa, de nosso vestuário, tudo isso faz a gente se sentir muito bem, né? As coisas organizadas e limpas traz um bem-estar muito grande e a gente consegue facilmente reconhecer esse valor, né? E existe também uma certa disciplina para a gente conseguir manter, né, as coisas numa certa ordem. Então,
esse valor pela limpeza é tanto no que diz respeito ao nosso ambiente externo, ao nosso campo energético também e à nossa própria mente. Então, nesse caso, é um valor pela purificação, pela limpeza de nossa mente. Assim como a gente toma um banho para se limpar e limpa a nossa casa, arruma o ambiente, é igualmente importante realizar essa reorganização e essa limpeza a nível de nossa mente, de nosso emocional, né? Então, o que seria essa impureza com relação à mente, né? Externamente é fácil da gente ver, né? Então, você tem ali a sujeira, o mau cheiro, a desorganização, é muito visível. Agora, internamente, o que seria essa impureza, entre aspas, né? Lembrando que na visão de Vedanta, o eu é aquilo que é sempre puro, né? O eu é aquilo que é livre de toda e qualquer limitação, que já é a própria plenitude, né? Mas essa limpeza está não a nível do ser, do eu, mas da nossa mente, de nossos padrões, né? Então, tudo aquilo que é causa de sofrimento, né? Tudo aquilo que causa sofrimento na mente seria uma impureza. Então, o egoísmo, o ciúme, a raiva, a inveja, a autocondenação, a culpa, todas essas emoções que causam sofrimento são consideradas como uma impureza, entre aspas, né? Claro que elas são emoções e fazem parte de uma ordem maior do que nós mesmos, né? Não fomos nós que criamos essas emoções, mas elas se tornam presentes e aparentes quando existe algum tipo de impureza na mente, ou seja, uma visão errada, não errada, mas uma visão confusa de nós mesmos, né? Uma visão baseada na ignorância e não no conhecimento de quem nós realmente somos. Então, tem uma técnica dentro da própria tradição, que está no Yoga Sutra, na Gita, em vários textos é falado sobre ela, né, que é uma técnica importante para ajudar diariamente nessa limpeza da mente, que é chamada de Pratipaksha Bhavana. Então, prati significa oposto. Pakshana significa como que o outro lado, né? Seria como se fosse um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista ou um outro lado, né? Então, você tem um lado, o outro lado seria esse outro ponto de vista, né? E Bhavana seria uma atitude, um sentimento. Então, Pratipaksha Bhavana é a gente trazer o sentimento ou o pensamento, a atitude oposta daquilo que, às vezes, naturalmente acontece, né? E vamos ver como que isso funciona, né? Muitas vezes acontece alguma situação e nessa situação a gente começa a criar uma história na nossa mente. A gente começa a criar uma história. E normalmente, às vezes, uma história negativa. Uma história que não é positiva sobre nós mesmos, sobre aquela situação. E quanto mais a gente entra naquela história, a gente vai aumentando o grau, o nível do nosso sofrimento. Porque você começa a pensar, mas e o outro? O outro fez isso, e por que fez isso? E isso, e aquilo. E ele está me desvalorizando. Aí isso entra em contato com, às vezes, feridas que a gente traz de desvalorização, ou alguma outra história que a gente traga na nossa mente, e essas histórias vão fazendo que nosso nível de energia caia. A gente vai ficando ali para baixo, né? Então, são as histórias que a gente conta na nossa mente que vão gerando um estado de tristeza, de depressão, um estado de angústia, né? Mais do que aquilo que acontece, é a forma como a gente interpreta subjetivamente e as histórias que a gente fica contando na nossa própria cabeça, né? Então, tudo isso vai gerando um estado ali mental impuro. Isso seria uma impureza, né? Essas histórias que nem sempre
ou a maior parte delas, não tem uma maior validade. E sim, são interpretações subjetivas e a gente vai entrando dentro daquela energia como que de uma bolha, como a gente chama, né? Às vezes a bolha do ciúme, a bolha da inveja, a bolha da rejeição. São vários estados mentais que a gente entra dentro dele e a gente passa a enxergar o mundo com aquela lente na nossa frente. Como se você pegasse ali um papel meio transparente, papel celofane, sei lá, verde. Você coloca na sua frente, o mundo inteiro parece que é verde. Mas o mundo não é verde. É que tem algo na sua frente obstruindo a sua visão clara das cores, das formas, e a gente passa a ver tudo dentro daquela visão. Então, essas bolhas que a gente entra, quando toca algum gatilho, a gente é levado a algum estado emocional que normalmente está conectado com feridas, traumas e questões que nós passamos na vida, principalmente em nossa infância, a gente passa a ver o mundo com aquela cor. Entende? Então, a gente chama isso de como se fosse, metaforicamente, uma bolha. E dentro dessa bolha, que a gente se torna motivados pelo medo e pela reatividade. É como se a gente estivesse ali realmente com a mente sem clareza. A gente perde a clareza de antes e a gente vê tudo dentro, tudo com aquela cor específica. Entende? Então, isso é como se fosse ali uma impureza. Você não está vendo as coisas como elas realmente são, né? A gente está vendo com o olhar coberto por sentimentos, traumas, emoções, crenças. Então, a ideia é que a gente consiga o quê? Remover essa impureza, purificar a mente. Isso a gente faz de várias formas, né? Mas essa prática de Pratipakshambhavana, ela é muito importante, né? Então, o que isso significa? A gente, quando vier um pensamento e a gente começar a contar uma história, eu conseguir interromper essa história trazendo um sentimento oposto àquele primeiro sentimento e pensamento que eu tive, né? Então, por exemplo, vamos dizer que acontece alguma situação, alguém fez algo que você não gostou e que de fato não era uma atitude boa mesmo, né? Aí naquele momento, o que acontece? Eu começo uma história e essa pessoa, ela fez isso de novo e isso não é justo, isso, né? Não é assim que deveria ser. E a gente começa a contar toda uma história e uma coisa vai conectando com a outra. E quando a gente vê, a gente está com uma mágoa. E essa mágoa, quando ela começa a ser nutrida de novo, ela vai crescendo e pode até se transformar em raiva, em ódio, em outros sentimentos que ficam em você. Não fica na pessoa, fica com você. E isso passa a contaminar a sua mente. Porque você fica naquela energia e não sai dela. E a gente fica em sofrimento. Então, isso seria uma impureza. Então, quando a gente começar a contar uma história, o que a tradição fala? Tenta interromper essa história vendo outros pontos daquela situação, tentando ver a situação por um outro ponto de vista. E por um ponto de vista diferente. E um terceiro ponto de vista, né? Aquela pessoa que fez alguma coisa que te desagradou e muitas pessoas podem gostar dela. E ela pode ter também outras qualidades, né? Então, quando a gente deixa de focar só na ação e passa a olhar para a pessoa e tenta ver ali algo de positivo naquela pessoa, às vezes a pessoa fez aquilo com você e que não é justificável, né? A gente não está justificando nada, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa e ela, né, a gente vai ter que lidar com aquilo que está sendo feito, vai ter que conversar, vai ter que fazer alguma coisa. Mas internamente, de modo a não nutrir esses estados que vão meio que perturbar a sua mente, a sua paz, que a gente consiga tentar olhar para a pessoa por detrás daquelas ações e tentar achar os pontos positivos que ela tem.
Às vezes aquela pessoa te fez alguma coisa, mas ela é uma ótima mãe. Às vezes ela tem outras qualidades também importantes, né? Qualidades que são apreciadas. Então, tento ver o que as pessoas que gostam dela veem nela, apreciam naquela pessoa. Então, quando eu começo a tentar trazer o oposto, não apenas ver o que ela tem de ruim, porque todo mundo tem coisas boas e ruins, inclusive a nós mesmos, né? Então, quando eu trago essa outra visão, eu consigo ali não nutrir esse sentimento dentro de mim. Eu começo a olhar de uma outra maneira. Eu começo a pensar que aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma criação, ela passou por várias experiências que moldaram a sua forma de ver a vida, e que se talvez a gente tivesse passado pelas mesmas experiências, talvez eu também agisse dessa forma, e eu posso também ficar feliz de que não sou eu que estou naquele papel. Isso é algo importante, né? Que bom que, na verdade, eu sou aquele que estou passando por isso, não aquele que estou provocando isso. Né? Que eu não sou aquele que estou gerando essa situação. Né? Então, quando eu passo a olhar e ver que aquela pessoa sofre, que aquela pessoa tem feridas, que aquela pessoa está também sofrendo e buscando de alguma maneira se sentir bem, eu consigo não tomar aquilo para mim, como sendo algo pessoal contra mim apenas, e sim que aquilo que a pessoa fala tem muito mais a ver com ela do que comigo. Né? Então, isso é uma tarefa fácil? Nada fácil, nada fácil, mas é uma prática. E com essa prática, quando a gente faz isso com o outro, eu também passo a conseguir fazer isso comigo mesmo. Porque em muitos momentos eu vou receber uma crítica. Mas aquela pessoa que está criticando, ela está vendo um aspecto seu. Ela não está vendo a pessoa inteira que você é. E quando eu consigo levar essa visão para o outro, eu também trago essa visão para mim. Realmente, nessa área aqui eu preciso me desenvolver, eu preciso de um crescimento, de um amadurecimento, mas eu tenho muitas outras coisas boas. Eu tenho muitas outras áreas que eu já consegui me desenvolver um pouco mais, que eu tenho maior habilidade, que eu tenho maior facilidade, e todo mundo vai ter os seus dois lados. Então, quando a gente deixa de ver apenas um lado da moeda e tenta ver o outro também, né? Claro que eu não vou deixar de ver o que está acontecendo. Não é isso, não é para todo mundo fazer o que quiser e está tudo bem. Não é essa a ideia, né? Lá atrás a gente já viu, a Ahimsa, né? Que não é apenas com o outro a não violência, mas é você também não permitir, de uma certa forma, que o outro seja violento com você. E nem você mesmo se violentar, permitindo isso, né? Então, um valor ele vai complementando o outro, né? Então, esse valor pela pureza, pela limpeza interna, é a gente conseguir diariamente limpar essas emoções, ressignificando os acontecimentos, tentando ver as coisas por outro ponto de vista e por um terceiro ponto de vista, por um quarto ponto de vista, né? Então, quando a mente ela se prende a uma só visão, essa é uma ótima prática. Você tenta ver aquilo de um ponto de vista diferente, depois de outro, de outro, de outro, de outro, até que uma hora a mente ela consegue ver um todo maior e aquilo libera. Que às vezes a mente fica grudada em alguma coisa e você tenta tirar e ela não sai. Você tenta puxar a mente de volta e ela gruda naquele assunto, gruda naquela questão, fica remoendo. Então, quando você começa a trazer vários pontos de vista, é como se você fosse soltando a sua mente daquele ponto, até que chega uma hora, ela libera. E a gente consegue ter uma visão maior, e não uma visão tão parcial, olhando apenas para um aspecto, né? Então, até esse Pratyabhavana, por exemplo, a gente pensar que a gente não vai falar nada de ninguém nunca, é se iludir. Porque a gente vai falar, porque faz parte da natureza humana avaliar, julgar os atos, os acontecimentos, aquilo que foi feito, né? Julgar é uma coisa, condenar a pessoa devido a um ato é outra coisa completamente diferente. No julgamento, a gente não está livre. E faz parte da vida, faz parte de você ter um discernimento. Agora, condenar a pessoa ou a si mesmo é uma outra coisa. Então, mesmo quando você estiver falando alguma coisa de alguém
que você consiga, às vezes, uma atitude negativa, algo que não foi legal, que naquele mesmo assunto você também consiga trazer o oposto. A tradição fala isso, que você consiga equilibrar as coisas, também evidenciando pontos positivos daquela pessoa. Então, aquela pessoa fez isso, aquilo não foi legal. Ah, mas essa pessoa também tem tais ou quais qualidades, ela é uma pessoa assim, uma assada. Então, como é inevitável que a gente consiga, pelo menos, trazer o oposto também. Isso é também Pratipaksha Bhavana. Às vezes, por exemplo, uma outra impureza, às vezes o egoísmo. Às vezes, sem querer, a gente toma uma atitude, faz alguma ação em que a gente acaba ali omitindo algo, tendo alguma atitude, não levando em consideração, enfim, algo que evidencia apenas o seu ego. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e tentar ali ter uma ação oposta, uma ação que evidencie o oposto, de você levar em conta, em consideração, de você permitir ali doar o seu tempo ali de alguma forma, ou, enfim, você ter alguma coisa que você possa fazer internamente para compensar aquela atitude. Não que você vai estar barganhando, não é isso, né? Mas é para a sua ação firmar uma nova atitude que você quer desenvolver. A ideia nunca é de autocondenação, de culpa e tentar barganhar de algum jeito. Não é isso, né? A gente quer trazer clareza, né? Então, você pode tentar fazer alguma ação que evidencie um outro valor que você queira trabalhar. Então, a ação, ela reforça uma atitude, ela firma uma atitude, né? Então, uma coisa é eu ter uma atitude apenas internamente. Outra coisa é eu firmar aquela atitude através de uma ação que reforce aquela atitude que eu quero desenvolver. É uma outra forma de você praticar Pratipaksha Bhavana, né? E até mesmo com a sua autocondenação. Porque muitas vezes você está aqui, você está estudando e você está ali buscando uma vida de yoga, uma vida de valores. E às vezes você vai lá e sem querer atropela um valor. Faz alguma coisa, putz, né, eu estou aqui tentando e fica essa atitude de novo. Às vezes você começa a criar uma história e essa história você começa a se culpar, né? Aí você se culpa de uma forma e começa naquilo na sua cabeça, daqui a pouco você entra num estado de autocondenação e nessa autocondenação a gente acaba buscando se punir de alguma forma. Ou a gente mesmo se pune ou a gente arruma alguém que possa nos punir inconscientemente, de modo que a gente consiga sentir um alívio dentro de nós, né? Então, não é essa a ideia de jeito nenhum, né? É a gente poder pegar e também praticar Pratipaksha Bhavana com essa autocondenação. Você não deixar chegar nela e saber que nós somos humanos também e faz parte. O que eu posso fazer de melhor a partir de agora? O que eu posso fazer para tentar minimizar essa atitude, essa questão que eu fiz? Né? Sempre assim, qual é o próximo passo? O que eu posso fazer daqui para frente? Essa deve ser sempre a atitude, um passo de cada vez. Qual é o próximo passo? O que eu posso fazer? E daí a gente tenta fazer. A gente tenta fazer. Né? Lembrando que a visão de Vedanta é que o ser ele já é livre. Né? Então, a gente trazendo essa ideia na mente, que a gente consiga não se condenar e nem condenar ninguém devido a alguma ação. Né? Às vezes a gente faz uma ação porque a gente está tomado de um conflito, está dentro de uma bolha, né, de alguma questão que às vezes é muito difícil a gente lidar, às vezes estava tomado por um sentimento, por um desejo, por uma raiva, né, que a gente não conseguiu lidar, ela veio como que tomou a gente e a gente agiu, né, fazendo coisas que se a gente estivesse fora desse estado de desejo, de raiva, a gente não teria feito. Né? Tem até uma oração bonita até,
li na tradição védica que fala até que as crianças fazem uma vez por ano, né? Todo ano eles fazem essa oração uma vez. Às vezes nas escolas por 1.180, 1.080 vezes, né? E nessa oração ela faz que ela sauda a raiva e o desejo, falando, olha, realmente não fui eu quem fiz. Quem fez foi o desejo. Desejo, você é muito poderoso, entre aspas, né? Saudação a você, desejo. No sentido que eu não entre num estado de autocondenação. Não que eu vou estar também livre dos resultados da minha ação. Eu fiz, ainda que tomado pelo desejo, mas eu vou ter que lidar com os resultados. Mas que eu também não fique numa autocondenação achando que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu tento entender o que me motivou àquela ação. E com isso, eu fico até triste, mas que eu não fique movido por culpa que vai gerar esse ciclo de autocondenação, punição, enfim, um ciclo que gera impureza e perturbação na mente, né? Então, às vezes, você faz alguma coisa, mas se a gente parar para refletir o porquê que eu fiz aquela ação, o que eu estava querendo com aquela ação, às vezes a sua intenção era uma coisa muito positiva. Às vezes era algo muito positivo. Só que a gente não soube como se expressar. E às vezes a gente acaba se expressando ou agindo de uma forma negativa, mas lá no fundo o que você queria era uma preocupação, era uma questão verdadeira. Entende? Então, se a gente passa a entender e refletir sobre o que motivou aquela minha ação, eu consigo encontrar motivos, intenções boas. E eu fico triste pelo que eu fiz, mas com essa reflexão eu consigo tirar esse sentimento de culpa, de autocondenação, de que eu sou o pior dos seres, e consigo refletir, abrindo novas possibilidades, para quando algo parecido acontecer de novo, eu ter outras escolhas, eu ter outros caminhos. Por quê? Porque eu refleti. Se eu não reflito e fico nesse ciclo, aí acontece coisas de novo e eu ajo ou reajo da mesma forma. Entende? Eu não consigo sair desse ciclo. Então, Pratipak Shabhavana, que eu traga o sentimento oposto, que eu traga a ideia oposta. Por exemplo, mais uma impureza, por exemplo, o ciúme. O ciúme é a inveja, né? Isso acontece quando eu vejo que o outro tem certas qualidades que são superiores às minhas, vamos colocar assim, né? Daí a pessoa pode ficar com inveja. E às vezes é um sentimento que vem, né? Então, quando o sentimento vier, e que vai vir, em todas as pessoas, um momento ou outro, você vai ser tomado. O que vai diferenciar é a forma como iremos agir, né? E o que iremos, a atitude que nós vamos ter perante esses sentimentos, né? Então, o que acontece? Eu posso trazer duas coisas, né? Tanto essa ideia de que eu estou olhando apenas para um aspecto daquela pessoa, e aquela pessoa tem vários aspectos também, muitos que eu aprecio e que são superiores, e outros que eu não vou apreciar tanto assim, outros que eu nem sei que a pessoa tem. E é verdadeiro com relação a gente mesmo. A vida daquela pessoa que vem fazer um elogio, te apreciar tanto, né? Às vezes ela está vendo um aspecto seu só, ela não está vendo todos os outros, né? Então, todo mundo tem seus dois aspectos. Todas as pessoas vão ter capacidades que vão ser maiores, superiores que as suas, e outras que vão ser inferiores. E assim é. Cada um tem suas qualidades e características, né? Então, que a gente consiga o quê? No momento em que vier essa sensação, que eu consiga transformar e ver que nessa inveja existe uma admiração. Que eu transforme a inveja, o ciúme, numa admiração. Que eu olhe para aquela qualidade que eu estou apreciando e posso ver, possa apreciar aquela qualidade e ver o que eu posso fazer para também desenvolver essa qualidade. Se é uma qualidade que eu quero para mim, que eu possa apreciar essa qualidade no outro, de modo que eu também possa desenvolvê-la em mim mesmo. E não gastar a minha energia
ali com ciúme, com inveja, e querendo falar mal, querendo diminuir o outro para se sentir um pouco mais alto, para se sentir um pouco melhor. Não, que eu consiga praticar o quê? Pratipakshabhavana, que eu consiga limpar a minha mente e ver que, na verdade, aquela inveja, ela é uma admiração. Eu queria aquela qualidade, que eu admiro, que eu aprecio. Então, que eu possa apreciar aquela qualidade de modo que eu também possa desenvolvê-la em mim. Então, a gente vai limpando a mente o tempo todo. Vem um pensamento, alguma coisa negativa, você traz imediatamente o oposto. No início, pode parecer que fica ali um pouco forçado, né? Você está ali, parece que você está mentindo, né? Você está ali só pensando, mas não é o que você está sentindo. Mas é assim mesmo. Você pega e traz, e traz. E ainda que você não sinta, que você faça uma ação ao contrário. De novo, de novo, de novo. Daqui a pouco se torna natural. De tanto você trazer na mente o que no início parece forçado, com a prática e esse hábito de você trazer de novo, de novo, de novo, aquilo se torna natural. E a gente passa ali, vem um pensamento, daqui a pouco nem vem mais. Daqui a pouco o oposto, aquele que você tinha que ficar deliberando e trazendo na mente, de novo, de novo, de novo, se torna o estado natural. Então a mente, você consegue purificar essas sensações, esses pensamentos, e é um trabalho diário. Assim como a gente toma banho todo dia, vai arrumar a casa, vai limpar, da mesma maneira a gente deve estar limpando a mente o tempo todo, trazendo o oposto de novo, de novo e de novo, buscando essa visão mais ampla de nós mesmos, do outro e das situações. Dessa forma a gente consegue cultivar uma paz, uma tranquilidade interna, entende? Porque senão vem um sentimento, eu não consigo processar, ele se acumula. Aí outro. Daqui a pouco eu fico com um emaranhado de várias ideias, pensamentos, crenças, sentimentos negativos que causam dor e sofrimento, e fico tão emaranhado que eu vivo uma vida apenas com a mente conturbada, com o coração angustiado, em sofrimento. Não é isso que a gente quer. Todo mundo busca a felicidade. Todo mundo está buscando, de uma certa maneira, lidar com o seu próprio sofrimento. E muitas vezes faz coisas que não são legais, que não são dármicas, né? Então, que a gente consiga ali, através dessa visão, trazer de novo isso na mente, e daí a gente vai limpando, né, o nosso emocional, a gente vai conseguindo processar esses acontecimentos a todo momento, diariamente, né? Fica muito mais fácil a gente limpar algo enquanto não está tão sujo, né, do que quando aquilo já está uma confusão danada. É muito mais fácil, tanto externamente como internamente, né? Então, essa que é a ideia deste valor. Então, com essa técnica, né, Pratipakshabhavana, a gente vai se limpando, limpando a mente, limpando o emocional, dia após dia, de novo, até que a mente ganhe uma tranquilidade e tudo isso se torna natural. Ok? Om Tat Sat. Então, pode perguntar, Gisele. Você estava falando e eu estava pensando aqui, né? Isso tem a ver com Manomaya? 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 Sim. Manomaya Kosha? Isso. Sim, nosso corpo mental, sim. Porque eu penso que a prática, tudo bem, né? A técnica. Mas eu fico pensando que a maior desafio, vou colocar assim, é a gente identificar aquilo que é negativo, que geralmente nós não identificamos aquilo que a gente precisa mudar, né? A não ser a gente realmente esteja buscando muito, como o grupo, por exemplo, que está aqui hoje, né? São pessoas que querem se autoconhecer, por isso estão interessados no Vedanta. Mas
eu penso assim, a nível geral, né? O mais difícil seria a gente identificar aquilo que é preciso mudar, o que que é negativo. Porque eu ciúme. O problema foi o outro, geralmente. Fez isso ou fez aquilo. A gente, né, a maioria, egoísta. Não, mas eu não fui egoísta, porque, quer dizer, há eu acho muito traiçoeiro, a gente vive numa questão que é traiçoeira para nós, né? Que a gente não consegue perceber. Então, isso que você falou faz todo sentido, né? E realmente a pessoa precisa querer. Esse é o primeiro passo, né? Esse é para quem é um buscador, quem está ali querendo se trabalhar. Quem não está, vai ficar com a mente presa em justificativas, né? O problema vai ser sempre do outro, da situação, das questões, e essa pessoa vai ficar presa nesse sofrimento, até que chega uma hora ela cansa. E quando ela cansa, ela busca encontrar uma saída. Aí ela vai encontrar saídas, né? Busque ali, né? Você vai bater, as portas se abrem, né? Quando a pessoa está buscando, ela encontra, né? Então, o que acontece? Como saber? Você nem precisa ficar cavando muito, não, porque a vida já traz muitas situações. É só você ver situações em que você está em sofrimento, aquelas situações que você está resistindo e as situações em que você se torna reativa. Por isso daquele nosso caderninho, né, que eu venho falando sempre, né? Separa um caderninho para você anotar suas reatividades, para você fazer anotações com relação a cada um desses valores que a gente está explorando e tenta anotar. Sempre que você entrar no estado de reatividade, é porque algum gatilho, alguma questão externa tocou em algum ponto interno seu. Entende? A questão é sempre com a gente. Alguma coisa tocou num ponto que gera sofrimento. Por isso, eu entrei numa reatividade. Tá? Uma ação deliberada é diferente. Alguma coisa pode acontecer e eu posso, sem entrar numa reatividade, tentar lidar com ela e até mesmo não permitir que aquilo aconteça. Agora, outra coisa é quando tem uma situação e eu sou tomado. Eu passo ali a me mover apoiado como que na ferida, né? E a minha ação é baseada no medo, numa reação. A mente, ela perde um pouco a clareza e eu fico vendo o mundo dentro daquele ponto de vista apenas, né? Então, nessas situações, são questões que a gente precisa olhar, né? Então, assim, realmente, precisa querer, precisa ter um comprometimento, precisa de muita coragem, porque você olhar para você e encontrar essas questões em você mesmo é algo que tem que ter muita coragem, só para quem realmente está ali querendo esse autoconhecimento de uma forma verdadeira. E sem essa coragem, a pessoa não ganha maturidade, ela fica lá arrumando justificativas em algum lugar para aquilo que ela está sentindo e acaba não trabalhando, e vai vivenciando aquilo de novo, de novo e de novo, né? Pode falar, Gisele. Estou falando muito hoje, eu estou no celular, não estou vendo ninguém. À vontade. Eu acho que a gente tem que considerar que tem reatividades que são positivas, né? Que dá limite ao outro para que ele não ultrapasse o limite dele conosco, né? Em algumas situações. Eu falo isso porque eu sou uma taurina, assim, eu sou meio devagar. Então, eu demoro muito a ter uma reação. Então, quando às vezes eu tenho uma reação, eu até gosto, porque não permite que eu entende? Sim. Então, Então, às vezes, não tem a ver com o que você está falando. não tem outro jeito, às vezes, né? Às vezes a gente entra num estado que a gente não consegue lidar com uma situação, a não ser quando aquilo chega no limite e a gente explode, a gente reage, né? Nesse caso, o que acontece? O limite que você coloca, ele é bom. O ruim é eu não conseguir lidar com a situação e precisar esperar esse estado acontecer para colocar um limite. Então, qual é o nosso trabalho de maturidade?
é eu conseguir ir colocando esse limite de maneira deliberada, sem precisar de entrar nesse estado de reatividade, ser como que possuído, né, por um sentimento para poder fazer alguma coisa, entende? Os sentimentos, eles não são ruins em si, nenhum deles. Todos eles existem dentro de uma ordem e por um motivo, né? Às vezes, é somente com a raiva que a gente é capaz, às vezes, de falar uma coisa que a gente não falaria, de colocar um limite, de acabar com uma situação de opressão em que você não consegue lidar de outro jeito. Às vezes, a raiva, essa reatividade vem para um resultado positivo, e de outra maneira você não ia conseguir lidar, entende? Mas agora, é muito melhor eu poder ter uma maturidade para lidar com a situação, momento a momento, e colocar um limite sem precisar ser reativo, e sim ter a mesma atitude, só que de maneira deliberada, entende? Isso faz toda a diferença, né? Mas, enfim, todos nós, como nós falamos, temos dois lados, temos situações que a gente lida muito bem e outras que não, e faz parte da vida, assim que é. Então, que a gente consiga ali ir trabalhando essas questões momento a momento, aquelas que são fáceis e aquelas que são desafiadoras. Então, que a gente vá na reatividade até o momento que a gente consiga ter aquela atitude de maneira deliberada, com uma ação, sem precisar ser possuído por aquela emoção, pela raiva, né, pela reatividade, para poder ter uma atitude, para poder colocar um limite, né? Então, isso é um aprendizado. É fácil? Não é fácil, né? Mas essa é a ideia, é muito melhor, né? A reatividade vem, nesse caso, porque, às vezes, a gente, né, em prol de uma certa pseudo-paz, em prol, né, de não gerar uma confusão, em prol de não ter que lidar com alguma coisa que a gente não quer, talvez seja pior na nossa cabeça, a gente acaba ali tolerando muita coisa, deixando passar, tá bom, tá bom. Só que chega uma hora que não dá mais. Aí a gente está pleno daquilo, a gente acaba explodindo, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Às vezes, até então, a gente vai na reatividade. Até mesmo as feridas, como a gente viu num dos primeiros encontros, né? Toda ferida que a gente traz, ela não é só ruim, ela é positiva também, ela tem uma missão na nossa vida. A missão de nos levar até um ponto em que a gente possa seguir sem ela. Às vezes, aquela ferida de rejeição do passado que faz com que lá no fundo você se sinta menor, que você se sinta que não é bom o suficiente. Às vezes, é essa ferida que te impulsiona na vida para você estudar, se dedicar, dar o seu melhor. Porque se você não der o seu melhor e passar pela cabeça que você não é bom o suficiente, como você acredita, aquilo dói tanto que eu dou o meu melhor, eu me esforço pra caramba, eu busco, eu entro em movimento, claro, com base no sofrimento, porque é a ferida que está me impulsionando. Até que chega um momento em que eu consigo me auto-impulsionar sem precisar da ferida, reconhecendo o papel que ela teve na minha vida, ressignificando aquela situação que aconteceu e entendendo, de fato, o valor que todos nós temos. Ainda mais quando a gente entra no estudo mais profundo, no estudo de Vedanta, por exemplo, né, que vai falar sobre a natureza do eu, que ela já é plena, que é a mesma natureza de todos os seres, que é igual à mesma natureza do divino. Então, como que você não tem valor? Então, o divino não tem valor, ninguém tem valor, né? Porque, em essência, não somos diferentes. Então, quando a gente entra, né, aí a gente passa a ver as coisas de uma forma ainda mais profunda e ver que essas ideias são feridas e conclusões limitantes que geramos para nós mesmos, devido às situações que passamos na vida, né? Então, dessa maneira, a gente vai ressignificando e vendo que ela teve o seu papel, que ela não era só ruim. A ferida, ela tem o seu papel na nossa vida também. Senão, ela não iria existir. Tudo que existe, existe dentro de uma ordem e faz parte de uma ordem. A grande questão é, por quanto tempo a gente vai precisar das feridas e dessas crenças negativas para que a gente possa avançar na vida? Entende? Fez sentido aí ou não?
Gisele, respondeu? Fez sentido? Sim, eu fico pensando, tudo quem criou foi Ishvara. Então, Ishvara criou o desejo, criou o ciúme, criou a reatividade, criou o amor, criou a raiva. Eu penso que nosso caminho aqui, aprendendo a ser humanos, é equilibrar isso tudo, para não permitir que a raiva a gente tire a vida de alguém por conta de uma raiva, que a gente não fira as outras pessoas e a nós mesmos. Não sei, se tudo foi ele que criou, tá tudo certo. Se eu penso assim, não sei se eu estou viajando, mas se eu tenho um desejo, e quem criou o desejo foi Ishvara, é porque eu preciso daquele desejo. Nem que aquele desejo vá me trazer algo negativo, mas para essa minha existência, para minha experiência, eu vou precisar passar por isso. Se eu tenho pais que me feriram, que me abandonaram, sei lá, estou dando um exemplo, né? Não é o meu caso, graças a Deus. Mas assim, se eu tenho pais, é porque eu precisava ter aqueles pais. Eu precisava ter aquela mãe, eu precisava ter aquele pai. Para que eu sentisse aquela dor, porque aquela dor fazia parte do meu karma, da minha história, da minha vida. Então, tem nada desconectado, não tem nada errado, não tem nada. A questão é como a gente vai nessa roda de samsara aí e ir trabalhando essas questões que vão precisar ser trabalhadas nesse autoconhecimento, né? Eu não sei, eu tenho esse raciocínio. Sim, é isso aí, né? Tudo aquilo que a gente passa, né? A família, tudo é devido ao nosso karma, que foram nossas escolhas e ações do passado, né? Então, o desejo existe, a raiva existe, todas essas energias e emoções existem. A grande questão é a gente tentar compreender o papel de cada uma delas para que a gente possa ir além delas e não se identificar com elas. Porque o desejo existe, é claro. Agora, eu posso ficar nutrindo desejo na minha cabeça e criando mais desejo, mais desejo, mais desejo, numa ideia de que a realização daquele desejo vai trazer uma felicidade, uma plenitude, vai preencher um coração vazio que eu tenho, aquela realização. Então, ou eu posso ficar nutrindo isso com base no não entendimento a respeito de quem verdadeiramente eu sou, ou eu posso ir além, entender o papel que aquilo tem, mas não ficar nutrindo. Entende? Com a visão clara, ver que, na verdade, os desejos eles fazem parte, é a força que move a vida. Sem você desejar, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui se eu não desejasse estar aqui falando, contribuindo de alguma maneira. Tudo é com base no desejo. Ninguém fala, ninguém levanta da cama, ninguém busca nada, ninguém trabalha, ninguém faz nada se não tiver um desejo por trás. Ele é a força da própria vida, né? É até uma das formas de Mahalakshmi, né? É a força do desejo, é uma das 3 forças primordiais desse universo, que é Itya Shakti, a força do desejo, né? Você tem Jnana Shakti, que é a força do conhecimento, e Kriya Shakti, que é a força da ação, da transformação. E todas elas estão representadas, né, por Lakshmi, Saraswati e Durga, ou Kali, né? Essas 3 forças. E elas movem o universo inteiro. Move todo o universo. Então, o desejo, ele não é ruim. O ruim é a sua confusão de achar que, através da realização daqueles desejos, você vai obter aquela plenitude, aquela felicidade, aquele bem-estar que você está buscando. Então, o único problema não são as emoções, é a sua ignorância, é o seu não entendimento, entende? Então, a ignorância que é o problema, entende? Não é que as coisas que acontecem, que por exemplo, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ter aquele desejo. Não. O que acontece nada mais é do que fruto de suas ações do passado, que vem na forma de resultado. E a forma como você lidar, como você for reagir, ou melhor, agir, né,
Quando essas experiências voltarem, é que vai fazer diferença na sua vida. Se você tiver a mesma ação, aquilo vai voltar no mesmo ponto. De novo, até que você perceba esse padrão e saia fora e consiga fazer diferente. Entende? Isso é uma grande coisa. Então, todo problema não são as emoções em si. Não é o problema do desejo. O desejo é maravilhoso. O problema é a minha confusão, que gera apego, que gera identificação, que a não realização do desejo gera frustração, a frustração gera raiva, a raiva eu culpo o outro, faço ações que muitas vezes não são positivas e entro num ciclo kármico aí, desse tipo, entendeu? Por quê? Devido à confusão mental. Não devido ao desejo, à raiva, ou nada disso. É devido à minha confusão. Por isso que a gente quer, através dos valores, ganhar clareza, para que com a mente clara eu consiga fazer boas escolhas, eu consiga encontrar essa paz em mim mesmo, a paz que é a minha natureza, e não querer lutar e guerrear para colocar tudo do jeito que eu quero nesse universo, para aí sim eu sentir paz. Entende? Então, tudo tem o seu papel, e a grande ideia é ter clareza para entender o papel de cada coisa nesse universo, sabendo que tudo faz parte de Ishvara. É claro, se existe, tudo aquilo que existe é o próprio divino, né? Mas que eu entenda o papel de cada coisa e consiga ir além, descobrindo a minha natureza por detrás de tudo isso. E não, devido a uma confusão, uma ignorância a respeito de quem eu sou, eu entrar nesse jogo e ficar criando todo um emaranhado de problemas, situações, complexidade, vendo problema onde não tem, criando problemas na vida para o outro, para mim mesmo, enquanto a vida pode ser muito mais simples, né? Então, todo problema é a confusão da mente, e não nenhuma emoção. Todas elas têm o seu lugar na ordem, entende? Agora, por exemplo, o ciúme. O ciúme vem. Bem, se o ciúme vem, por que ele está presente? De alguma maneira, eu não reconheço o meu valor. De alguma maneira, eu quero uma qualidade que o outro tem que eu julgo que eu não tenho. De alguma forma, eu acho que o outro é muito melhor do que eu não sou bom o suficiente. Aí eu começo a criar uma história. Aí que está a impureza, está na confusão. Se eu vejo algo bom no outro, que eu aprecio, por isso que é Pratipakshabhavana, que eu consiga trazer uma admiração sabendo que eu quero aquela qualidade em mim também. E eu posso consegui-lo, sabendo que eu tenho outras qualidades também que o outro não vai ter. Então, que eu consiga transformar a minha inveja em admiração e que eu consiga, através de uma clareza, ver o que eu preciso fazer para conquistar isso que eu estou vendo que o outro conquistou. Porque a gente está vendo o que o outro tem, mas não vê o trabalho todo, a dedicação, tudo aquilo que o outro fez para chegar lá. A gente quer num passo de mágica, sair onde eu estou e chegar lá. Não, o que você está disposto a fazer? A vida exige, muitas vezes, sacrifício, né? Dedicação, trabalho. Então, esse é o... Por isso dessa prática, né? Desse Pratipakshabhavana. A gente vai limpando a mente de novo, e não deixa a poeira acumular, para que a mente possa ter clareza e a gente não seja tomado de confusão, né? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Ou Gisele mesmo, comentar alguma coisa? Ou... Não? Já perguntei muito, Pierre, hoje. Deu para esclarecer? Deu para trazer maior clareza? Fez Com sentido aí na sua cabeça? Sim, melhorou. Melhorou um pouquinho, melhorou. Não precisa nem concordar com tudo, não. Podem discordar, podem questionar. Essa é a ideia, a gente trazer clareza, né? Eu continuo achando que a parte mais difícil é a gente identificar aquilo que a gente precisa ressignificar, sei lá, trabalhar o oposto. É só quando aparecer alguma questão que causa resistência, reatividade, incômodo, sofrimento, tá ali, pronto. Não precisa criar. A vida
traz aí esses processos a todo momento, né? Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso, não precisa. Você todo dia é confrontada com isso, né? Todo dia tem alguma situação que faz. Traz oportunidade para a gente praticar Pratipakshabhava, né? O que não falta é oportunidade para isso, né? Onde houver sofrimento, houver reatividade, houver resistência, está ali, Pratipakshabhava, né? Mas, Pierre, o ciúme em relação a relacionamentos, por exemplo, você tem um parceiro, uma parceira, é um outro tipo de ciúme, né? Não é esse ciúme de você admirar alguma coisa, é um ciúme diferente. Aí vem o ciúme de você não ser bom. É dominação, né? É a mesma coisa, né? O ciúme, o quê? De o outro ser melhor do que eu, e com isso aquela pessoa me trocar pelo outro, né? De eu não ser a pessoa ideal, de eu não ser bom o suficiente, de eu perder aquela pessoa que, para mim, na verdade, seria minha fonte de felicidade, então é a minha felicidade que está indo embora, é a mesma coisa, entende? Pode não vir com admiração, né? Mas se você questionar, você vai ver que o seu ciúme né, que o outro possa, que o outro que seja mais qualificado que você leve aquela pessoa embora, né? Enfim, a gente pode acomodar as coisas, mas também não quer dizer que você precisa manter aquelas relações. Você pode acomodar, aceitar, mas também escolher não estar perto, não estar junto, né? Isso é uma escolha, é ahimsa. Você está numa relação em que outra pessoa faz abusos, né? Ou faz coisas que você, de alguma maneira ali, é ferido, né? Devido a ações, atitudes da outra pessoa, você pode tentar conversar e tentar, né, recombinar, tentar mostrar como você se sente também. Não é querer dominar o outro, né? Não é isso, né? É a gente pegar e conversar. E se aquilo não for bom o suficiente, que você se afaste. Tem outras pessoas no mundo, né? Com certeza vai ter uma aí que se encaixa também em você, né? Então, a gente não é obrigado a ficar com ninguém. Então, a gente pode, não precisa ficar engessado ali, né? A gente pode mudar. Não, eu sempre tive essa máxima, antes só do que mal acompanhado, né? Porque às vezes você está mal acompanhado, né? Então é melhor você sair fora. Prefiro ficar sozinho. Comigo mesmo, que já tem uma série de questões, né? Cada um já tem suas séries de questões. Você não é uma pessoa que venha para somar ou para te fazer ser melhor um pouco, né? Dentro dessa busca que a gente está, melhor que vá embora mesmo. Não precisa ficar, não. Mas é que, para mim, o ciúme tinha mais a ver, não com você, nessa questão de relacionamento, não com você ver essa possibilidade da perda, sim, de deixar, ou de alguém pegar, mas mais uma coisa de dominação, entendeu? E com certeza, a gente tomado por ciúme vai querer dominar o outro mesmo. Vai querer dominar completamente. E a gente vê, o que a gente mais vê, na verdade, é isso, né? Um querendo dominar o outro, botar o outro naquela caixinha do jeito que eu quero, né? Que o outro só faça aquilo que eu quero numa sociedade, né, muito mais machista, né? Então, enfim, o ciúme vai causar muita coisa, né? Sou tomada de confusão. Por isso que a confusão é o problema, né? A confusão é o problema. E tudo é baseado no medo, né? Se você parar para refletir, o ciúme, ele é um medo, é o medo de você perder alguma coisa, né? Tudo está baseado nesse medo, né? Quando a gente entra nesse estado de reatividade, é o medo, a gente é tomado por nossa criança emocional ferida, né? E faz coisas terríveis, terríveis. A gente vê coisas terríveis no mundo, né? E a pessoa fazendo isso porque sofre, porque está ferido e não conseguiu processar essas feridas. Então, ela pega e faz coisas que são realmente terríveis, né? Eu acho que em todos os aspectos, né, da inveja, do ciúme, todos esses aspectos é motivado por essa questão aí, mais, né? É justamente isso, a pessoa que não está processando. Não precisar fazer isso, né? Que muitas vezes a gente vai fazer. Os relacionamentos, eles são bons porque eles trazem essas questões de novo. Nos dá uma ótima oportunidade da gente se trabalhar, porque relacionamento não é fácil, né? Mas os relacionamentos vão exacerbar muitas coisas dentro de nós, né? Então, se a gente está ali aberto
a se trabalhar, a buscar, de fato, essa maturidade, esse trabalho interno, aí a gente consegue usar, né, o próprio relacionamento como sadhana, como uma prática, ali, como uma oportunidade de você se trabalhar. De novo, de novo. Sabendo que perfeição não vai ter. Acabar com os defeitos todos? Não vai acabar. Porque a vida é dual e é assim que é. Vai ter que lidar, né? Agora, a gente tenta melhorar a cada dia. E, em última instância, né, o objetivo disso tudo não é achar que você vai evoluir, um dia você vai alcançar a perfeição. Não. A ideia de tudo isso é você criar um ambiente interno de maior tranquilidade, paz e clareza, de modo que você possa perceber quem você já é, de modo que você possa reconhecer o eu pleno, que é a sua natureza, que não vai vir de fora, que a felicidade vem de você, não vem dos objetos, das situações. Esse é o objetivo. E quando você reconhece isso, ainda que você esteja encarnado, ainda que você esteja ali na dualidade, você não se identifica mais com elas, sabendo que essas características são da mente, são do corpo, são das emoções, são dos padrões mentais, mas você não é nada disso, né? E de uma maneira verdadeira, né? Quando a gente entende de fato a nossa natureza, o imutável, aquilo que nós somos, e a gente quebra essa identificação, aí você se libera, entende? Você passa a ser mais um observador, né? Você passa a ser mais um observador do que você ficar sendo tomado pelas situações e reagindo. É cansativo que é isso também, né? Acho que não, muito cansativo. E quando você consegue ser mais um observador do que um reagente, você, nossa, deve tirar um peso a gente tira um peso das costas, né? Porque aquilo ali não me pertence mais, isso não faz parte mais de mim, entende? É muito liberador. Quebrou a identificação, é um alívio, né? Então, muito bem. Então, está aí o nosso trabalho da quinzena, ou no Tatsat. Vamos à nossa puja, já são 8h10. Hanuman, Jai Hanuman.